Se você for capaz de enfrentar verdades muito duras sobre si mesmo, sem entrar na defensiva, você vai desfazer ilusões e sair do outro lado muito mais forte e muito mais livre. Oi, mais uma semana se inicia, então bora pro nosso spoiler astral semanal do dia 25 até o dia 31 de maio. Essa semana, gente, tá bem doida. Ela começa na energia de Virgem, Lua em Virgem, Sol em Gêmeos, aquela coisa bem mutável, uma energia de movimento, mas ao mesmo tempo dispersa. E na medida em que a semana avança, entraremos na trevosidade escorpiana. Teremos também algumas quadraturas, algumas tensões no céu, trazendo um meio de semana bem conturbado emocionalmente falando. Porém, no fim de semana, entraremos com uma lua em Sagitário e não só isso, uma lua cheia em Sagitário, trazendo aquela luz no fim do túnel. Um momento de esperança e também de novas possibilidades. Bora ver dia por dia? Segunda-feira a gente começa com uma lua em Virgem, que é uma lua muito propícia para a segunda, é a lua da organização, da disciplina. Entretanto, ela está no fim do trânsito dela, então ela é desafiadora. E aí, de duas, uma. Ou você acorda no pique de fazer a semana dar certo, vamos lá fazer minhas coisinhas, bater minhas metas. Ou então você pode acordar na energia densa de Virgem, que é o poço da reclamação, sabe? Aquela coisa de que nada tá bom, ninguém presta, eu não presto, minha vida é uma merda, eu sou uma merda. Então, assim, vamos conter aí a pesação de clima, sabe? Porque aí, 11h30 da manhã, a lua já entra em Libra. Ela é mais boa na onda, ela é mais tranquilinha, ela é diplomática. E aí, assim, dissipa um pouco essa energia de querer fazer a semana dar certo e entra uma energia de dispersão com conversinha, sabe? Hahaha, resenha. Aquela pessoa lá, aquele infeliz do peguete que te mandou mensagem, agora você não faz mais nada a não ser esperar pela resposta dele. Ou sabe, meme, meme, hahaha. Então, muito cuidado com isso. Nesse mesmo dia, a gente vai ter o Sol em Gêmeos fazendo quadratura com Nodo Norte em Peixes. Então, o Sol em Gêmeos, ele tem muitas soluções e muitas ideias. E o Nodo Norte em Gêmeos tem a informação daquilo que bate na nossa essência. E aí um ponto importante de ser observado no início dessa semana, que tem ali como uma conclusão, uma revelação, digamos assim, lá na lua cheia do fim de semana, é o quanto a mente, por achar que você não é capaz de alcançar aquilo que você realmente deseja, o quanto a mente vai colocando tapa-buraco. Ah, não é bem isso que eu queria, mas isso eu acho que pode. E aí, assim, é como pegar um atalho que na verdade se revela ser um caminho muito mais longo. Na terça-feira, a gente vai ter um trígono do Sol em Gêmeos com Plutão em Aquário, que é bem interessante, porque representa um fluxo de ideias muito bom. É um dia extremamente criativo. Pode ser que muitas pessoas tenham downloads incríveis. Entretanto, nesse mesmo dia, o Marte em Touro vai fazer uma quadratura com esse mesmo Plutão em Aquário. E a quadratura de Marte com Plutão, gente, é tensa, ela é bélica, e aqui, como são 2 signos fixos, trazem a questão da teimosia, da resistência, do eu não querer sair da minha posição. Então, muito cuidado para você não pagar de doido, sabe aquela coisa, todo mundo falando que é assim, você: "Não, não, não, não é assim, não é assim, não é assim", depois acaba passando vergonha. Então, assim, evite ficar em padrões de pensamento muito rígidos, tenta ouvir o lado do outro, tenta ter uma cabeça mais aberta. Uma outra coisa que pode vir é essa frustração por, infelizmente, para que você consiga viabilizar o caminho que você quer seguir, você vai ter que fazer coisa que você não quer. E aí a resistência fica muito grande, sabe? Eu não consigo brigar com isso, mas ao mesmo tempo eu não quero aceitar e eu fico preso ali naquele ponto, sabe? Ah, eu tenho uma loja de roupa e eu preciso criar conteúdos para essa loja, mas eu não gosto de criar conteúdo. Aí eu fico brigando, porque eu não quero criar conteúdo. Mas assim, minha filha, não tem jeito, uai. Vai fazer o quê? A quarta-feira ela é bem contaminada por essa energia, para ser bem sincera, então pode ser que a gente não sinta tanta diferença dessa tensão da terça para quarta-feira. A lua continua em Libra boa parte do dia e quando foi 9h30 da noite, a lua entra em Escorpião, o que traz ali um pouco mais, assim, de profundidade em relação a esse sentir. Se você tiver disposição para olhar, por que que eu resisto tanto? Por que que eu tenho tanto ressentimento em relação a essas pessoas? Por que que eu tenho inveja
dessas mulheres, dessas pessoas. O que que essas pessoas têm que eu acredito que eu não possa ter? Se você tiver coragem de olhar para as suas questões, de olhar para a verdade sobre si mesmo. Sim, eu sinto inveja. Sim, eu tô ressentido, porque eu sinto que eu deveria estar nesse lugar e tá essa pessoa que eu sinto que é pior que eu. É distração da mente, é viagem da mente, mas isso não anula o sentir. E olhar para o sentir nos dá a possibilidade de agir diante dele, porque quando você não olha, você fica paralisado, porque você não sabe o que é que está acontecendo, por que que você está se sentindo tão mal, por que que você está se sentindo tão paralisado. Então você acaba ficando num limbo. Quando você olha e fala assim: "Cara, eu realmente queria isso que eu acho que é impossível. Eu realmente queria essa vida que essa fulana tem. Eu realmente queria chegar nesse patamar que esse Beltrano chegou. Mas eu sinto medo, mas eu sinto angústia, mas eu sinto insegurança". Você olha para o sentimento, você sabe o que você está sentindo e você consegue atravessar ele. Você consegue ter coragem de enfrentamento. Eu acho que é muito esse o tema da lua cheia em Sagitário também. Na quinta-feira, a gente continua com uma lua em Escorpião. Ali, ela faz contato com Plutão, ela é meio trevosa ali, então assim, vamos deixar quinta-feira café com leite? Não vamos se cobrar tanto, não vamos ter DR, não vamos esticar a corda com nada, vamos ficar tranquilinho? Combinado? Combinado, né? E aí, quando chega na sexta-feira, gente, a Vênus, o planeta do amor, do erotismo, da atração, da beleza, vai fazer quadratura, uma tensão com Saturno, que é restritivo, que tá em Áries agora. Então, não é uma configuração lá muito interessante para os casinhos, para os namoros, para os relacionamentos da vida. Traz ali uma certa fricção, uma sensação, assim, de não ter as suas necessidades emocionais atendidas, e até uma certa confusão em relação àquilo que se quer de fato. E aí, por cima disso, a lua ainda vai estar em Escorpião, então tende a ser uma sexta meio trevosa. Não vai me assustar se tiver gente tomando Ghost, se tiver gente tomando bolo, se tiver gente desistindo do rolê que marcou no início da semana. Vamos ter cautela nessa sexta-feira. De toda maneira, essa quadratura da Vênus em Câncer com Saturno em Áries nos ajuda a observar a verdade sobre os nossos apegos. Sabe aquela coisa que a gente sabe que não nos faz bem, mas que a gente continua fazendo porque é quentinho de certa forma? É um quentinho meio esquisito, meio fedido, meio morno, nem é quente de verdade, mas é tão conhecido que tá ali. E isso representa muito os nossos padrões de hábitos, de coisas que a gente faz para tentar se sentir emocionalmente melhor, mas que no final das contas acaba interferindo no resultado final. Então, Saturno em Áries, ele olha e fala assim: "Cara, mas que porra é essa, cara? Vai continuar chupando essa chupeta até quando? Você não quer? Você não quer seguir o caminho? Você não quer o que que você quer? Você não quer alcançar tal patamar profissional? Você não quer morar na casa X? Você não quer viajar ao mundo? Você não quer estudar na Europa? Você não quer? Você não quer?" E aí você tá preso em padrões antigos, apegado em hábitos antigos, na pessoa que você era antes. Como é que você vai dar espaço para sua versão que já vive essa realidade que você quer? Então o Saturno ele é meio coiosento aí. E eu te peço que foque nesse ponto. Padrões, apegos emocionais que atrapalham o resultado daquilo que eu quero. E não no crush mediano pra baixo que você tá ali sofrendo, sabe. Enfim, sábado a lua já entra em Sagitário, então já dá uma grande melhorada. É claro que a energia ela tá assim, ó, quase que no talo, afinal de contas no domingo a gente vai ter uma lua cheia em Sagitário. E aí chegamos no domingo, onde teremos essa lua cheia logo de madrugada no signo de Sagitário. A lua cheia é um ápice, é um pico, ela fala de revelações, ela também fala de finalizações. E Sagitário é o signo que representa a expansão, o conhecimento profundo, a filosofia. Então essa lua cheia, ela fala muito sobre liberar narrativas antigas, sobre a sua relação com o dinheiro, com os relacionamentos, com a vida profissional, o que você considera sucesso. E aí, gente, isso não tem a ver com descobrir o seu propósito de vida. Eu nem acredito nisso, sabe? Ai, temos um propósito, uma única missão. A gente tem vários propósitos na vida.
Mas é como se a gente questionasse a realidade que a gente pensa que a gente quer estar inserido. E passasse a olhar para essas ambições a partir do questionamento se elas realmente têm a ver com a gente, e com a nossa essência, e com os nossos valores, e com aquilo que a gente acha que realmente nos alimenta, nos nutre. Muitas vezes você vai se deparar com um caminho muito mais fácil do que aquele que você achava anteriormente que queria seguir. Ou um caminho muito mais difícil, mas que acaba se tornando mais fácil porque tem uma consonância ali com a sua essência. Pensem nisso. No fim das contas, pode ser que a gente traga uma percepção muito nova do caminho que a gente gostaria de seguir, muito mais atualizada com quem a gente é, mas aí depois vocês me contem, tá bom? Uma excelente semana para todo mundo, até semana que vem. Beijo.